Graças e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco desse amor que tem nos sustentado a cada dia. Amém? Bom estar novamente podendo repartir um pouco dessa palavra com cada um de vocês. Antes de tudo, vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas. Amém? Te damos graças, Senhor, mais uma vez. Podemos estar usando, Deus, lendo, ó Pai, meditando na Tua palavra. Queremos entregar, ó Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos. Ó Pai, o Teu povo, Teus servos e servas. Queremos que Tu vai de encontro a todas as suas necessidades, ó Deus. Pai, abençoando cada vida, cada família. Pedimos, Senhor, que Tu vai, ó Pai, de encontro àquelas pessoas que necessitam. Precisa da Tua ajuda, Senhor, do Seu alento, fortalece, capacita e dá da Tua graça, do Seu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo número 23. Livro de Lucas, capítulo de número 23. Aliás, capítulo número 24, a partir do versículo 13. Amém? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que fala assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o versículo de número 16. Lucas, capítulo 24, versículo 13 aos 16. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam dois discípulos para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 7 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não o conhecessem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos um pouco, dessa passagem na palavra de Deus, quando aqueles dois homens iam em caminhos à aldeia de Emaús, depois do ocorrido da crucificação, e ressurreição de Jesus. Porém, aqueles dois homens estavam realmente muito nervosos, muito apavorados com aquilo que tinha acontecido, porque eles estavam realmente, tinham um propósito, Eles tinham uma definição na sua mente, o que iria acontecer. Jesus, ele vinha como Salvador para eles, Eles tinham como objetivo que Jesus ia realmente resgatar Israel da mão daqueles homens ali. Porém, Jesus tem os seus planos. Deus tem as suas formas. E mesmo ele falando, na sua caminhada, na sua trajetória, Jesus, mesmo quando os seus discípulos estavam ali com eles, ainda com vida antes da sua crucificação, Jesus avisou sobre tudo o que ia acontecer. Mas no momento, quando aconteceu, eles não acreditavam. Sabe quando você ouve uma palavra, mas você está tão feliz com a presença daquele homem, como era de Jesus, fazendo todos aqueles milagres, acontecendo tudo aquilo, que não ia entrar no seu coração, mesmo que ele dissesse, olha, eu vou partir para o Pai. Foi exatamente isso que aconteceu. E também com esses dois discípulos, estava indo para aquela aldeia. Eles estavam, como diz a palavra do Senhor, com os olhos aparentemente fechados, para que não conhecesse Jesus, que se infiltrou no meio dos dois, fingindo não conhecer nada daquilo que estava acontecendo, para poder entender, para poder se apresentar para eles. Mas quando a gente estamos voltados para uma coisa e não queremos enxergar outra, solução nenhuma, porque aquilo que nós almejávamos não aconteceu. Aquilo que nós planejávamos não foi bem sucedido.
Eu imagino aqueles homens, né, vendo Jesus sendo espancado, carregando aquela cruz, né, ser crucificado, e quando ele vai ser sepultado, de repente eles caem na real, falou, pois tudo aquilo que nós planejamos não ocorreu. É muitas das vezes assim conosco também. Por quê? Porque às vezes queremos que as coisas ocorram exatamente como você planejou, como você sonhou, como você até mesmo buscou, se esforçou. Porém, Deus tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Antes disso, as mulheres já tinham ido ao sepulcro, Maria, né, e outras, e viram que o sepulcro estava vazio. Avisaram a Pedro e outros discípulos que foram lá e viram que estava vazio. Porém, não tinha certeza que ele estava vivo. Quer dizer, olha só, eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Eu vou continuar tendo a visão de que ele foi morto. Mas mesmo ele dizendo que tudo aquilo iria acontecer, eu não quero acreditar. Às vezes nós estamos vendo acontecer tantas coisas que nos assusta, mas a Bíblia está dizendo para nós que no mundo tereis aflições. Mas o que ela diz? Tem bom ânimo. Mas esses homens estavam ali simplesmente sem nenhuma esperança. Imagina só da forma que eles estavam conversando. Não, nós tínhamos plano dele fazer isso, dele fazer aquilo, né? Agora os nossos planos acabaram, não temos mais visão nenhuma, né? Estamos arruinados e agora eles vão perseguir, eles vão nos matar. Sem esperança. E às vezes nós se colocamos como esses dois homens. Deixamos que os problemas, a dificuldade entrem em nosso coração e perdemos a visão. Fechamos os olhos porque Deus tem nos falado, tem nos colocado em nosso coração, mas o nosso pensamento, a nossa mente não quer enxergar o sobrenatural, porque eu só estou olhando o que está acontecendo. Às vezes as pessoas têm perdido a noção. Mas a Bíblia conta que Jesus se infiltrou, né, junto deles. Versículo 17, né? Você pode continuar lendo a palavra do Senhor. Ele vai até o versículo 35, porém nós não vamos ler. O versículo 17 diz assim: e eles lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocam entre vós? E por que estáis tristes? Jesus pergunta para ele, que palavra é essa que vos comenta entre vós? E outra pergunta, por que está triste? Eles ficam, né, fora de si. Ele começa a dizer, né, versículo 18, respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe, és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nele têm sucedido nesses dias? E eles perguntou, quais? Jesus, né, se fazendo de não entendido, para que eles pudessem continuar falando, desabafando. É isso que Deus quer que a gente comece a fazer, né? Conte para ele as nossas necessidades. Jesus perguntou, quais? E ele diz assim, e eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os vossos príncipes entregaram a condenação de morte e a crucificação. E nós esperamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, ele já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ele diz assim, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo,
voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que diziam que ele vive. Falavam, né, irmão? Conversavam, mas não criam. Não tinha certeza. Né? Não foi só Tomé que duvidou. Né? Esses dois aqui também duvidaram. Algumas mulheres foram lá, mas não tem certeza de que ele vive. Às vezes, irmão, a palavra do Senhor ela tem que criar raiz em nossas vidas, para que ela possa dar fruto. Lembra da palavra da semente? Né? Que o semeador joga na terra e ela tem 3 fases até chegar ao grão. É exatamente isso. Você precisa crer, né? Você precisa confiar, você precisa acreditar no Senhor. Você não pode deixar que os ocorridos te levem à incredulidade. Mesmo que você escute algo, não, eu não acredito, só eu vendo. Algumas mulheres foram lá, falaram que não viram, mas, sabe, acabou. Não tem esperança. Eles estavam assim, 2 homens sem esperança. E quando termina a tua esperança, termina tudo. Mas Jesus começou a relembrar para eles o que ele tinha dito antes desse ocorrido, que era necessário que ele padecesse, que ele morresse. E no 3º dia, ele ia ressuscitar. E a palavra de Jesus para eles, naquele momento ali, pareceu estranha, porque Jesus começou a fazer com que eles relembrassem a sua palavra, e às vezes nós temos que parar para analisar que todas essas dificuldades, todas essas lutas, está contida na palavra. Deus não prometeu vida boa para ninguém, vida mansa e maravilhosa para ninguém. O que Deus prometeu para cada um de nós é vida eterna. É vida eterna com Ele. Vida eterna com Ele. Ele estará conosco todos os dias. Isso Ele prometeu. Então a promessa do Senhor não é vida mansa, não é vida boa, não é vida maravilhosa, como muitos pregam aí. O que a Bíblia nos diz é que nós teremos dificuldades. Mas a Bíblia diz que a gente pode esperar nele, que nós podemos crer nele, que ele estará conosco. E às vezes algo diferente do que nós almejamos acontece, mas ele está conosco. E a Bíblia diz aqui uma coisa interessante, que quando o Senhor se aproxima e pergunta, há um desabafo. E eu quero dizer para você, nesta noite, que você precisa desabafar com o Senhor. Você está sentindo alguma angústia? Está sentindo alguma necessidade? Abre o teu coração para o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Quando eles abriram o coração para o Senhor, e Jesus começou a dizer para eles, né, o que deveria suceder-se antes da sua crucificação, eles começaram a acalmar o teu coração. Sabe, quando eles começam a falar, e Jesus começa a interagir com eles, acalma o coração. É isso que nós precisamos. Se você não interagir, se você não falar com Deus, você realmente vai estar com muita angústia no teu coração. Como esses homens estavam. Os seus olhos vão estar fechados. Você só vai ver problemas. Você não vai ver nenhuma solução, porque você só está olhando para o problema. Foi o que aconteceu com esses homens. Enquanto eles olharam para o problema, eles não olharam para Jesus. Ele nem percebeu que era Jesus que estava do seu lado. Ele nem percebeu. Sabe, quando você está realmente voltado para uma coisa, você não percebe o quanto Deus pode mudar a tua vida. Quando você começa a falar com Ele, a contar para Ele a sua necessidade, a desabafar com Ele. Enquanto você está olhando só para o problema, você não consegue ver Jesus, exatamente como esses homens estavam aqui. Você precisa entender que tudo que ocorre ao nosso redor é permissão de Deus. E Ele está no controle. E para me fechar, eu quero dizer aqui,
Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres entre vós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão que o anjo disse: ele vive. Alguns dos que estavam convosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres diziam, porém não o viram. E eles disseram: é necessário tantos o coração para crer? É necessário, tendo o coração para crer, tudo o que os profetas disseram? Aí Jesus começou a dizer para ele: é necessário. Isaías disse isso, que o Cristo deveria padecer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, o que quero dizer para os irmãos? É necessário que as coisas aconteçam, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Creia você nisso. Ele supre todas as nossas necessidades. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor. Amados, que essa passagem desses dois homens sirva para nós nesses dias, que os nossos olhos não estejam fechados para o Senhor, mas que nós possamos realmente entrar diante do Senhor e contar toda a nossa necessidade, desabafar diante do Senhor, para que quando Jesus converse conosco, ele sinta o arder do seu coração. E quando Jesus ameaçou prosseguir na entrada de Emaús, foi solicitado pelos dois: fica conosco. E quando eles convidaram Jesus para entrar na sua casa e oferecer o pão, quando Jesus fez o ato do partir do pão, eles conheceram que era ele que estava. E aí comentaram os dois: não ardia o teu coração quando ele vinha contando das Escrituras para nós? É necessário que você conte a sua necessidade para o Senhor poder suprir a tua necessidade. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez podermos compartilhar um pouco da tua palavra com teus servos e servas. Te damos graça por cada vida, por cada família, ó Deus. Queremos abençoar, ó Deus, cada lar da tua igreja, o teu povo, Senhor. Pai, esteja com eles, abençoando, fortalecendo, ó Deus, e suprindo todas as suas necessidades. Nós te agradecemos desde já, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.